Fala aí, meu querido, como que você está? Para quem não sabe, que o Ipipa é o nome que se dá ao povo que vive na Nova Zelândia, New Zealand. Também se encontram os Maori, que são o povo nativo da Nova Zelândia, que por sua vez chamam o seu país de Aotearoa. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos ao canal New Zealand for Brazilians. Eu me chamo Breno, vou conduzir vocês nessa viagem, principalmente no planejamento e na definição da estratégia para que a gente consiga ir para a Nova Zelândia de forma tranquila, calma, com todas as informações, tudo no número, tudo ali mostrado, tudo claro, porque tem muito conteúdo que fala sobre a viagem para a Nova Zelândia, porém não é tão transparente e é justamente isso que eu busco nesse canal. Então vamos lá, dá aquele joinha agora no vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, marca lá o sininho para você não perder nenhum novo conteúdo. A gente vai entrar numa vinhetinha, o tempo de eu tomar uma água, a gente já volta para o conteúdo. Voltei, meu querido aspirante a Kiwi. Vamos começar a ver as informações agora. Basicamente, quando a gente faz uma busca, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer é abrir o nosso navegador. Então vamos lá. Abrindo o meu navegador, logo de cara, o que eu percebo aqui? Tem a minha telinha da Wikipedia. O que eu vou utilizar aqui de interessante na Wikipedia? Basicamente, o que a gente procura na Wikipedia? A gente procura informações sobre o lugar que a gente quer ir. Deve ter tido alguma outra informação, algum outro caminho que levou você até a ter a intenção de buscar informações sobre a Nova Zelândia. E aí você deve saber as razões que te motivam até aqui. As minhas razões que motivaram foi, inicialmente, eu pensava muito em um lugar para fazer o meu estudo de inglês, né? O Improved My English, e quando eu pensei em fazer um intercâmbio, comecei a ver vários locais e avaliei a possibilidade de ir para a Nova Zelândia como uma alternativa de fazer um curso de inglês. O que eu comecei a fazer? Entrei aqui, li um pouco, li a respeito, fui olhar a geografia. É muito importante você ter um entendimento do lugar para o qual você está pensando em ir. E aí eu observei, né, a Nova Zelândia, ela faz parte da Oceania, que é um arquipélago, onde tem duas ilhas principais, a Ilha Norte e a Ilha Sul. Interessante, um ponto interessante que a gente encontra aqui na Nova Zelândia é o seguinte: a capital chama-se Wellington e fica aqui no extremo sul da Ilha Norte, mas a cidade mais importante se chama Auckland. Inclusive, quando você vai para lá, você vai descer obrigatoriamente em Auckland, que é onde se encontra o aeroporto internacional da Nova Zelândia. Bom, uma vez que eu entendi isso, eu quis entender, falei, bom, o que é legal? Eu vou descer em Auckland, o que eu posso encontrar em Auckland? Fico em Auckland, vou para outro lugar. E qual a reflexão que eu fiz? Eu não conheço o país. Se eu vou para Auckland, é melhor eu ficar por ali, que é mais civilizado, é mais metropolitano, porque de repente nas leituras que eu comecei a fazer, percebi que lá é um país que tem muita área de fazenda, muita área verde. Eu falei, eu não quero ficar enfiado no meio do mato. É claro que existem outros locais, inclusive a gente pode voltar aqui, dentre eles eu percebi que existiam vários. Tem Christchurch, tudo que eu li indicava que era o local mais barato para se ficar na Nova Zelândia. Por sua vez, Queenstown é um lugar mais frio, inclusive é onde o pessoal vai para esquiar. E aí eu vi uma série de conteúdo, várias matérias mostrando como que funciona essa localização. Tem Rotorua também, foi um dos lugares que eu vi, inclusive um amigo meu fez intercâmbio e ficou em Rotorua. Eu vi, parece um lugar bem bacana, tem uns geysers, né, que são
jatos de água que saem do chão. Bem interessante, cara, bem interessante mesmo. Bom, a minha decisão foi ficar em Auckland. Eu fui com essa decisão já tomada. Quando eu cheguei nesse ponto, falei assim, eu preciso ir para um local que é mais tranquilo, que fique de preferência próximo do aeroporto, para eu não ter problemas, inclusive de deslocamento, que é aí que começa a ficar a minha preocupação, né? Se você perder voo, imagina, você vai pagar um valor alto e de repente você correr o risco de perder um voo. Eu já perdi voo aqui no Brasil, cara, de São Paulo para o Rio Grande do Sul, e foi um inferno na minha vida. Então isso foi uma das coisas que eu tinha um certo temor. Talvez você aí, meu querido Aspira, tenha esse mesmo temor, então saiba que é melhor sempre você ficar próximo, mais próximo possível do aeroporto, para você não ter problemas com o deslocamento. Obviamente que eu estou falando na hora de você ir embora. Na chegada é sempre um pouco mais tranquilo. Depois, o outro passo que eu tive foi entrar no site de imigração da Nova Zelândia, New Zealand, para entender como que funcionava o processo de entrada no país. Então eu li minuciosamente, né? Então de repente aí em outros vídeos a gente pode até falar mais detalhadamente, fazer uma live e tirar algumas dúvidas. Se vocês já tiverem dúvida, pode deixar aí no comentário. O que eu percebi é o seguinte: a Nova Zelândia ela não tem a obrigatoriedade de você ter um visto. Então, em você não tendo esse visto, você consegue tirar o visto ali na hora. Alguns países você não consegue entrar no país sem ter feito algum processo de visto prévio, como é o caso dos Estados Unidos. Bom, existe uma forma eletrônica que eles chamam de NZ-ETA, tá? E talvez alguns canais falem NZ, mas eu me recuso, eu vou falar NZ-ETA. Eu não vou nem clicar aqui para abrir, eu já deixei tudo abertinho aqui para facilitar a vida do meu querido Aspira, para que a gente leia a respeito. Está tudo em inglês, mas não tenha medo, você consegue tranquilamente fazer uma tradução e ler. Mas se você está indo para um lugar que é totalmente em inglês, meu querido, bom que você saiba pelo menos o suficiente para esta breve leitura. Vamos lá. O que eu observei é um custo baixo para que você consiga esta autorização, que vai de 2 a 5 anos. Eu apliquei para essa autorização e obtive apenas 2 anos. O que me leva a acreditar que talvez seja de onde que você vem, quantas vezes que você já foi, não tenho muita noção, não foi explicado exatamente por que aqui no site oficial diz que vai de 2 a 5 e eu só recebi 2. Acredito que seja algum tipo de orientação pelo país, pela região de onde que você está vindo. E esse valor de 17 horas, existe uma pegadinha. Nessa hora da pegadinha, eu vou até ampliar a tela para ficar bem claro. Embora você aqui indique que o valor é 17, se você fizer a solicitação aqui, meu querido Aspira, você não vai pagar 17, você vai pagar 23 dólares. 17 você tem que fazer isto pelo aplicativo. Então fica a dica aí, meu querido Aspira, que se você fizer ele pelo site aqui, você vai pagar 23 dólares. Então você pode observar quanto que isso representa. Olhando aqui embaixo, vocês podem ver que o câmbio está correndo aqui. Eu estou gravando hoje, que é dia 13, e o valor hoje do dólar neozelandês no câmbio normal está 3, mas aí você tem sempre que levar em consideração que eu tenho 1,1 de OF, 2% de spread, que vai me levar a 3,09, ou seja, todos os valores que a gente vê aqui em dólar a gente tem que multiplicar por esses 3. Não caia na cilada de pensar que o valor do câmbio, que seja 3 ou que seja 2,99, não faz diferença. Não multiplique pelo valor do câmbio, porque a gente só tem real. Para que a gente adquira, a forma mais barata da gente adquirir com o câmbio e todas as formas mais simples, que eu também posso fazer um vídeo aí, fazer uma livezinha falando sobre todas as alternativas que existem. Existem várias, mas eu acredito que tem uma série de conteúdo aí que o meu querido Aspira consegue descobrir sem muita dificuldade. Mas vamos lá. O que eu fiz? Instalei o aplicativo, obtive essa autorização, você preenche um formulário, tal, nada de sobrenatural, faz umas perguntas ali que são até
perguntas meio redundantes, né? Assim, o que você vai fazer, se você pretende ficar, se não vai trabalhar, você tem que tomar esse certo cuidado. E aqui é quando você não tem, né? Então, se você não tiver um visto. Porque existem outras alternativas de visto. E mesmo para visitante, tá? A gente tem essa alternativa de visto aqui que vai até 9 meses. Porém, assim como no meu caso do NZETA, eu me apliquei e recebi só 2, talvez aqui um brasileiro não consiga obter 9 meses. Não é muito claro essa política com relação a isso, mas claro para mim é o valor, porque esses 211 aqui, para mim é bastante claro que o valor é alto só para uma visita, sendo que você pode muito bem ir para lá e pegar 3 meses, que foi o que acontece, né? Quando eu desço, passei pela alfândega e obtive 3 meses de permanência. E eu já lendo e relendo esse site de todas as formas possíveis, entendi que depois de 3 meses eu posso me reaplicar para mais 3 meses. Só que eu vou ter que dar uma excelente explicação para que eu queira ficar mais 3 meses, para variar. Então, vamos lá, vamos seguir. Existem uma série de outros vistos, mas aí a gente deixa para uma outra gravação, deixa aí para um outro vídeo, para que a gente também não fique fazendo vídeos extremamente longos e cansativos. Depois que eu entendi como funcionava o visto, falei, ok, cara, realmente eu estou decidido a ir para Nova Zelândia. Um fator, eu até vou abrir aqui, eu já sabia, né, porque eu já tinha estudado de outras formas, mas a gente consegue também achar sites que mostram como que é o clima em Auckland. Então, primeiro, a Nova Zelândia, ela é um país que ela é subtropical. Então, você não vai ter um frio tão expressivo e nem um calor tão expressivo. Talvez, até a gente voltando aqui no mapinha, à minha direita, né, a nossa direita aqui, a gente tem o mar, o Oceano Pacífico, e à nossa esquerda a gente tem o Mar da Tasmânia. E isso faz com que o clima fique temperado, porque o Oceano Atlântico ele tem ares mais quentes e o Oceano Pacífico tem ares mais frios. Então isso daqui já dá uma colaborada para o nosso clima. Outro ponto importante quando a gente fala de clima é que as seasons, né, as estações do ano são as mesmas que a gente tem aqui no Brasil. Diferente de quando você vai para os Estados Unidos, que eles estão em setembro, a gente está na primavera, eles já estão no verão, está meio trocado, né? Assim, e depois chega no fim do ano, se eu não me engano, eles estão no inverno. A gente tem uma diferença aí com relação às estações do ano, né? Com outros países, com a Europa, com os Estados Unidos. Mas com a Nova Zelândia a gente não tem. Quando a gente aqui está no verão, lá é verão. Quando aqui é primavera, lá é primavera. Quando aqui é inverno, lá é inverno também. Mas o que é importante a gente ver aqui, depois todos esses links, todos esses números que eu estou passando, eu consigo colocar isso na descrição do vídeo. E aí a gente consegue ver as temperaturas ao longo dos meses. E aí não tem, né? Assim, a gente tem uma média de temperatura, mas eu já percebi que a temperatura mínima lá não cai abaixo de 11 graus. Então assim, tá meio dentro daquilo que a gente consegue viver. Eu aqui no Brasil vivo em São Paulo, então assim, a temperatura tá dentro daquilo que eu estou acostumado, né, de ter aqui em São Paulo. Óbvio, como a temperatura máxima chega a 35 graus, que é mais ou menos o que você consegue vivenciar quando você vai ter uma experiência lá em Auckland. Existe, óbvio, uma diferença muito grande, porque se você for para Christchurch é mais frio. A Ilha Sul, de forma geral, ela é bem mais fria que a Ilha Norte. Então, assim, você precisa entrar no site especificamente. Esse site aqui, Numbeo, que eu uso, você consegue colocar a cidade. Então, dá para especificar, por exemplo, Queenstown, né, que é uma cidade bem mais fria, que seria equivalente ao nosso sul aqui do Brasil, né, ao Rio Grande do Sul. Então você consegue ter esse tipo de informação. Outro ponto é sobre a criminalidade. Esse é um ponto importante, meu querido Aspira. Você tem que entender os locais que você vai, como que isso se encaixa. Eu vou até maximizar essa daqui para que a gente fique mais claro. Primeiro de tudo, quando aqui as pessoas dizem que aumentou nos últimos 3 anos,
Peraí, querido, o que era? O que eu tinha antes para ele dizer que aumentou? Porque o único ponto que ele está dizendo que é elevado é essa parte aqui, sobre o aumento da criminalidade nos últimos 3 anos, o resto tudo é baixo ou moderado, e depois eu vou ter problemas de pessoas consumindo droga e traficantes de droga. Então, o primeiro ponto que eu preciso frisar para você, meu caro Aspira, que tipo de problema que é? Porque assim, eu não sei exatamente o que as pessoas pensam quando elas apontam esse tipo de problema no site. Mas vamos lá. No período que eu estava na Nova Zelândia, eu vi uma pessoa me oferecendo droga, mas ele não me ofereceu risco nenhum. Ele veio apenas me ofereceu droga, não quis e ele foi embora, certo? Ok, sem problema. Eu vi pessoas fazendo o uso, o consumo de drogas, porque no meu caso eu não uso. Então, não me senti afetado, não achei que eu estava correndo algum tipo de risco em função das drogas, tá? Agora, às vezes a pessoa bebe e pode ser até mais perigoso do que droga. O máximo que eu via lá com relação à bebida, as pessoas que estavam realmente bastante alcoolizadas, pediam para eu ajudar ela a contar o dinheiro. Então, assim, não acho muito crítico esse tipo de problema, né, que é o segundo citado aqui como elevado. E o primeiro, o aumento da criminalidade, eu preciso dizer para vocês que eu nunca fiquei sabendo de que tenha tido morte lá. Então, assim, o máximo que tem é você dar um vacilo aí com o carro, deixar o carro destrancado, alguma coisa assim. Agora, a gente é brazuca, cara. A gente é brazuca, querido Aspira. A gente não vai chegar lá e ficar dando mole. Entendeu? Então, de repente, o pessoal que vai de um país muito evoluído pode chegar lá e ficar meio achando que é tudo tranquilo em qualquer lugar do mundo. A gente não acha, cara. Inclusive, teve uma situação que eu passei estando lá que depois eu até fiquei rindo, porque você fica com medo de coisas que são estranhas. Gente correndo, então vem alguém correndo na tua direção, você fica meio preocupado. Na verdade, a pessoa está só fazendo um exercício. Então, aqui é muito interessante esses pontos todos. Eu ouvi, inclusive, lá que eram os lugares mais seguros para que mulheres andem por lá. Vocês vão encontrar, inclusive, conteúdos de outros canais de pessoas que estão lá. Tem um casal que eu acompanho, inclusive, que eu conheci pessoalmente enquanto eu estava lá no Museu Memorial da Guerra. E, cara, assim, não vejo dificuldade para você ter, principalmente se você vai mandar uma filha para fazer um intercâmbio. Lá é o lugar para você ficar tranquilo. Isso eu ouvi de pessoas que foram para lá e também senti pessoalmente, porque eu fiz várias gravações aí, inclusive tem shorts aí no canal, onde eu andava com o meu celular. Eu tenho um S22 e eu andava com bastante tranquilidade, não me senti em risco em nenhum momento por estar andando com o celular. Então talvez seja isso. Mas, de qualquer forma, se as pessoas têm uma preocupação, né, que é o item que está aqui, da casa ser roubada, né, de objeto ser roubado, lá é uma cidade que tem um monitoramento muito amplo, né, assim, eu encontrei muitas câmeras lá, também falei isso aí em algum short que deve estar aqui no canal, mostrei como que é. Então, assim, não vejo muita dificuldade. Então, vamos passar para o próximo ponto, que é o custo de vida em Auckland. Isso é interessante, vamos também maximizar de novo a tela, porque essa é uma informação que as pessoas sempre prestam atenção. E fez eu, obviamente, fazer a escolha por New Zealand, né, por várias questões. Então você tem aqui um valor médio, tá? Um valor médio você vai pagar $25. Então a comida é cara, lá a comida é cara. Se eu senti bem que a comida lá é cara, porém, eu achei dentro do normal, se você comparar com os Estados Unidos, ou se você comparar com a Europa, assim, não era um absurdo, mas comparando com o Brasil, obviamente, você vai sentir um certo impacto. Um ponto que eu achei interessante é o seguinte: o leite é muito melhor lá, porque no Brasil a gente não tem leite, tem uma água com algum corante, assim. Lá realmente o leite é um leite puro, então você tem que tomar um certo cuidado se você não está acostumado com leite puro, porque realmente lá vai fazer uma diferença. Porque em 1 litro você pagar 3,3, nem foi isso que eu paguei, tá? Aqui ele está falando uma média e deve estar inclusive considerando leite lá de um valor bem superior, mas eu encontrei lá por $2.
Então, por 2 dólares nessa faixa de 3, a gente está falando que vai custar algo em torno de 10 reais, cara. E aqui, se você conseguir comprar um leite de qualidade, com a mesma qualidade que a gente encontra lá, você vai pagar com certeza mais do que 10 reais. Então, assim, tá tudo dentro do contexto, né? E outro ponto que você tem que considerar é que se você vive lá, você ganha em dólar. Então, você já ganha mais do que se ganha aqui. Agora, coisas como vegetais e frutas lá, não se engane, vai custar caro pra caramba, não tem como, porque eu acho que eles nem cultivam esse tipo de coisa lá, vem de fora, é importado, e assim como acontece com os produtos importados aqui no Brasil, acaba custando caro. A parte de transporte eu achei justo, eu não tenho noção quando no site aqui coloca aqui de volta da 4 dólares, eu fiz várias viagens ali dentro de Auckland, assim, eu não sei como que funciona para você percorrer grandes distâncias, mas do aeroporto até Auckland é uma distância considerável, tá? Não é pouca coisa não, e eu paguei apenas $1 neozelandês. Então, assim, é uma distância boa para você percorrer, pagando apenas $1 neozelandês. Outras formas, assim, pedir carro por aplicativo, eu achei meio caro, tá? Vou ser honesto, achei caro, é meio desproporcional, porque o transporte público lá, eu acho ele com uma qualidade razoável e o custo para mim eu achei bem acessível. Agora, renda aqui é o arrendamento, é você alugar, né? Se você aluga um apartamento no centro da cidade, você vai pagar $2.193 por mês. Mas isso no centrão, na meiuca lá de Auckland CBD, não do estado, né? Da cidade principal. É mais ou menos o que você pagaria se você tentar alugar alguma coisa na Paulista. Tá? Então, assim, não está muito fora do que a gente está acostumado a pagar aqui. Mesmo assim, lá eu acho que o custo do aluguel acaba sendo um pouco mais alto. E você observa o seguinte, que quando você faz a locação fora do centro, essa diferença de $100 aqui, eu acho que ela não paga o seu tempo de vida, que você vai perder no deslocamento e talvez no custo que você vai ter com esses valores de deslocamento. Inclusive num outro aspecto, que é se você mora perto de casa, talvez no seu horário de almoço você consiga ir em casa almoçar e aí você vai baixar consideravelmente o seu custo de vida. Já sobre salários, o salário líquido, tá? Então, para a gente entender o quanto é possível, o quanto é viável para mim pagar esses 2.193, eu tenho que entender que depois do desconto de impostos, o salário líquido mensal, a média lá, você pode ganhar até mais, ou também ganhar menos, é de 5.403. Então, se você ganhar 5.000 e você paga 2.193, você está consumindo realmente grande parte do seu valor, do seu salário líquido, mas você ainda vai ficar aí com uma quantia considerável aí de 3.000 e pouquinho para que você guarde, de preferência que você guarde, né? Porque quanto mais você guardar é melhor, seja lá qual for a sua intenção, né? Qual é o seu target quando você vai para New Zealand, se você quer guardar dinheiro, se você está trabalhando lá para guardar dinheiro para você curtir quando você está lá, ou se você vai trazer para cá, ou se você vai ficar de vez. Você sempre tem que fazer um pezinho de meia, não é verdade? Para que você consiga depois comprar alguma coisa. Um ponto importante o visto de trabalho, ele tem um custo. A gente consegue fazer um vídeo aí falando sobre vistos aí, sobre Visa Work, que tem um custo, e esse custo ele é até meio salgado, principalmente quando a gente pensa nele em reais, aí ele tem um custinho meio salgado. Então, se você pretende ir para lá e ficar trabalhando, é bom que você já vá guardando o dinheiro, não vai ser difícil, recebendo em dólar, você não vai achar tão pesado você pagar esse valor. Eu consigo até dar um spoilerzinho que é $4.000. Então, se para você pagar $4.000, a gente já está falando de mais de 12.000 aqui no Brasil. Mas para quem está recebendo 5.000 e está conseguindo livrar 3, fora aquilo que você está pagando pela sua estadia, acredito que você deva gastar algo em torno de R$1.000 aí com a sua alimentação, então ainda vai te sobrar 2. Eu sugiro que você guarde pelo menos, para que você em 4 meses já vai ter o dinheiro para você pagar. Mas observa isso que eu acabei de falar, cara, em 4 meses você fez R$12.000.
Então é um ponto que você tem que tomar um certo cuidado, porque parece que é fácil ir para lá, você vai ver muito conteúdo falando que é super tranquilo, mas não é tão tranquilo assim, tá? Inclusive é nesse ponto que eu quero trabalhar no viés da diferença, né? O que é viés? Muita gente fala essa palavra e nem sabe o que é. Na estatística, viés é a diferença entre a sua taxa amostral e a sua realidade, ou seja, é a diferença entre toda a informação que você consegue obter aqui estando no Brasil e a realidade de estar lá na Nova Zelândia. O viés é essa diferença entre aquilo que você conseguiu descobrir aqui e a realidade aplicada lá. Então eu tenho essa informação porque eu estava lá, mas obviamente eu vou falar o meu viés sobre a perspectiva de Auckland, que foi onde eu passei mais tempo. Não passei muito tempo nos outros locais que eu fui, portanto eu consigo falar apenas sobre Auckland. Quando a gente vê aqui também essa parte de valores, eu encontrei ainda aqui, eu já fui para lá ciente disso, por isso que esse valor ele é bem relativo. Este site, vou até maximizar novamente, este site que se chama grosser.nz, né, .nz, que ele mostra para mim os valores que eu tenho em supermercados. Por aqui eu já achei interessante, porque esse PacSave para mim pareceu que é o valor mais tranquilo e você consegue inclusive comparar entre todos esses aqui. Este daqui foi o mais tranquilo, foi o mais barato, e este aqui chamado Countdown é interessante porque foi aonde eu realmente fiz todas as minhas compras. Este local Countdown, por sua vez, também tem um site e você consegue entrar no site. O que eu achei legal do Countdown na Nova Zelândia é que você tem lá um cartão, como se fosse o Pão de Açúcar, por exemplo, onde você tem um cartão de fidelidade e vários produtos você compra com desconto. Lembrando que cada $1 que você salva é 3 pila brazuca. Então, meu querido Aspira, tudo que você conseguir guardar é jogo, é vantajoso. Não pense duas vezes. Se você puder guardar, guarde. Outro aspecto que me fez comprar perto de onde eu estava é que eu não tinha muito como armazenar, então não adianta eu ir fazer compra no PacSave, porque eu ia carregar como? Eu ia ter que ir para lá com uma calça de bolso grande para carregar, né? Então assim, tem essa questão, você consegue levar ele de bolsa, eu até tenho a bolsa, até trouxe lá de volta para o Brasil, porém você tem uma limitação de física do que você vai fazer, principalmente se você está fazendo uso de transporte público. Ficar voltando com compra não é fácil, então, e você vai guardar tudo isso onde? Então eu acabei usando preferencialmente comprar as coisas no Countdown, sobretudo as coisas que precisavam colocar na geladeira. Depois, como eu fui fazer um intercâmbio, eu tive que escolher as instituições, então eu já comecei a fazer uma busquei, descobri duas instituições, que é essa LSI, e vi o custo. Você consegue inclusive fazer até o cálculo, né, de acordo com a quantidade, né, intensivo para todos os que eu percebi, meu querido Aspira, são 30 lições por semana. É meio relativo o tempo que você fica, né? Não tem como você falar, são 8 horas por dia. Eu nunca vi isso lá. Eles têm esses aspectos de quantas lições você consegue realizar por semana. Então isso é um ponto importante, você consegue montar aqui, falar quanto tempo você vai ficar, qual curso que você vai fazer, quando inicia, e a partir destas informações ele vai te falar o custo. Então ele vai dar uma calculada e você vai te dar esse custo. É interessante você fazer isso, e depois eu posso até fazer um outro vídeo falando especificamente sobre isso, porque esse valor em dólar ele não altera tanto, então o que vai mudar é mais o nosso câmbio para que a gente tenha a percepção, mas este valor não vai mudar tanto. De qualquer forma, quando eu fiz isso, e aí você vai fazer de acordo com o pacote que você achar interessante, né? Porque o link para a LSI eu vou deixar aqui no vídeo. E a Language International, que foi aonde eu optei por fazer. Eu achei primeiro muito legal, porque realmente todas essas imagens aqui elas são verdadeiras, tá? Eu fiquei nessa sala, inclusive, é muito legal, fica em Albert Park, é um local muito fácil ali em Auckland, assim, você está perto de tudo. Eu achei um lugar, inclusive essa foto ali foi no Albert Park, aqui é uma foto dentro da sala de aula,
né? Inclusive eu até conheço, quando aparecem alguns rostos ali, são rostos de professores que eu acabo conhecendo. Eu achei muito legal, você tem a mesma possibilidade aqui de você fazer a sua cotação, tá? Então eu fiz o General English. Um ponto interessante é que todos eles fazem os exames de Cambridge, mas a base do ensino lá vai ser toda de Cambridge. Lembrando que a Nova Zelândia é uma colônia britânica, então o curso sempre vai ser focado nesse aspecto. E aí eu acredito que vocês devam entrar aqui e fazer a composição do curso para que vocês tenham uma noção de quanto que é. Passando agora para a passagem aérea, que é fundamental, tá? Assim, ela muda com certa frequência, mas você tem que se ater a alguns detalhes. Por exemplo, quando você faz essa busca, eu fiz uma busca aqui para ficar um mês, que foi equivalente ao que eu fiz. E quando eu fui, o valor deu R$12.000. E você tem uns caraminguás que entram aqui, que é taxa de embarque, mais umas coisas, que ele vai subir aí, vai ficar na faixa de uns 13. Então isso aqui sempre aumenta mais uns 1.000. Aqui já está dando quase 11, vai dar perto de R$12.000. Essa é a mais rápida, que por sua vez deve ser pela Latam. E o lance da Latam ela é mais cara, mas ela é mais rápida porque ela dura, vou até maximizar aqui também, ela dura tão somente 18 horas. Aí você fala, pô, 18 horas é muita coisa. Não, cara, assim, muita coisa é quando você vai por 33 horas, 34 horas. Eu já vi situações aqui de 58 horas, cara. Assim, é muito tempo em deslocamento. E aí o que acontece? Nessas mais baratas, por exemplo, que ele está me recomendando ir por aqui, é da American Airlines. Talvez esteja pequenininho, mas eu vou frisar de novo, American Airlines. E ele vai com 2 escalas, sendo que MIA, para quem não sabe, é o Aeroporto Internacional de Miami. Ou seja, você precisa de um visto americano para você ir por essa rota. Então este barato, aparentemente barato, meu querido Aspira, ele sai caro, porque você tem todo o trâmite de você, além do tempo, né, que é um tempo maior que você perde aí de vida, você tem todo o trâmite de tirar o seu visto. Então isso aí é meio problemático. Fora que pode dar alguma treta quando você descer lá nos Estados Unidos. Eu não gosto nem de pensar nessa ideia, porque eu assisto muito Borders, que é uma série de programas que fala sobre as fronteiras dos Estados Unidos. Os caras são muito, muito, muito chato. E aí, justamente por isso, ir pelos Estados Unidos acaba sendo mais barato, mas pode sair caro para você, tá? Então, vamos lá. Aqui também é simples, né, meu querido Aspira? Você vai fazer a busca e você vai pela companhia aérea que você quiser. Se você tiver milhas aéreas, você consegue fazer. Isso aí é o de menos. Você vai fazer uma busca, só que tem que estar dentro da sua conta. Um outro ponto que acabou acontecendo comigo, e aí eu quero frisar para vocês, vou frisar bem, porque assim, eu decidi fazer por uma agência, e a única razão que eu decidi fazer por uma agência é porque eles parcelavam em 10 vezes sem juros. E aí eu falei, cara, fazer um parcelamento em 10 vezes sem juros para mim é melhor do que eu pagar em cash, porque eu fico com esse dinheiro aplicado, né, e recebendo dinheiro com as vantagens da minha aplicação, né, os dividendos da minha aplicação, e não pagando tudo de uma vez, porque 10 vezes sem juros para mim é muito bom. E se eu levasse essa grana em cash para New Zealand, eu não tinha nenhuma garantia de que eu conseguiria parcelar. E é óbvio que o cara ia fazer isso. Como é que ele ia parcelar para alguém do Brasil? Né? Assim, precisa de uma questão de instituição bancária que eu desconhecia e preferia não correr esse risco. Então, para mim, foi interessante eu fazer pela agência. Entretanto, quando você faz, eu fiz pela agência, não foi a viagem, tá? A viagem eu paguei em cash, fiz eu mesmo parcelamento, comprei a vez separada. Inclusive, aconselho, faça as coisas todas separadas. Agora, a parte daquilo que você vai pagar lá, que é a sua estadia e a sua seu estudo, é interessante que você faça inicialmente por uma agência. Entretanto, olha a informação que eu tive, tá? A agência falou que era obrigatório que eu tivesse um certificado para vacinação de febre amarela. Cara, eles me avisaram isso uma semana antes do voo e eu fui e tomei essa vacina. E obviamente que ela dá um rebote, então, cara, é ruim, assim, é um absurdo. Não faça isso, porque aqui eu estou no site da Anvisa
E depois eu descobri o seguinte, cara, a Nova Zelândia sequer está aqui. Vou até maximizar para vocês verem aqui, ó. Ela não está na lista, ou seja, não é necessário, tá aqui em cima também, você tomar a vacina, né, ter o certificado de vacinação internacional da febre amarela para ir para a Nova Zelândia. Não é necessário. Então saiba, busque todas as informações para você não tomar a vacina e passar por situações em que são totalmente desnecessárias, porque a agência que deveria ter essa informação não tem. Eles estão muito mais focados em fazer qualquer coisa que pegue seu dinheiro. Então, por exemplo, eu também fiz o seguro de saúde, que é necessário, isso é obrigatório para você estudar lá. Não que no aeroporto ninguém me pediu, tá? Mas é importante que para você estude, inclusive na Language International, foi a primeira coisa que eles me pediram lá. E aí tem várias outras coisas que eu acabei descobrindo quando eu estava lá, que é aquele viés, né? Que é a diferença entre as informações que eu conseguia ter estando aqui e depois estando lá. Uma delas é que talvez você não encontre Language International nas agências, tá? Eu dei uma penada aí, mas eu consegui achar agências do Brasil que faziam essa transação com a Language International, que eu achei uma escola super legal. E depois disso, obviamente, eu procurei no LinkedIn pessoas que já tinham estudado lá, perguntei qual que era a impressão, as pessoas gostaram muito, troquei e-mail, então eu conversei, inclusive a pessoa com quem eu falei até aparece nesse vídeo. Então eu troquei e-mail com ele, perguntei como que era a escola, tal. Ele me mandou o link do Instagram. Então, assim, eu tenho várias informações que eu peguei sobre a escola. E lá, chegando, eu descobri que tinha mais pelo menos umas 5 outras escolas que eu não consegui encontrar estando no Brasil. Então, veja bem, a escola, ela vai te indicar também um lugar para você ficar. Quer seja um homestay, quer seja um hostel. E aí vem uma informação muito importante que eu vou passar para você, querido Aspira. Quando você faz por conta própria, eu estava olhando que eu ia gastar algo em torno de 15 mil reais pagando por conta própria a estadia por todos os canais que eu consegui buscar de hotel. Tá? E ficou algo em torno de 15 mil reais para você ficar num lugar que não tinha nem banheiro individualizado. E eu consegui, pela Language International, fazendo o processo todo por eles, ficou algo em torno de 15 mil, o curso e mais a estadia de 1 mês. Tá? E esse valor ele vai abaixando conforme você vai ficando por mais tempo, esse valor ele tende a baixar. Então eu consegui esse valor de 15 mil, que era que se eu pagasse por conta própria, eu ia pagar este mesmo valor. Ele foi dividido porque eu paguei ele pela agência. Então assim, ó, todo o pulo do gato para você fazer a contratação tem que levar em consideração as melhores formas de você fazer o pagamento, porque isso tem um custo, tá? Então assim, obviamente, se você, meu querido Aspira, não é você que vai pagar, chame o seu papai, mostre para ele este vídeo, porque existem formas mais fáceis de você arcar com esse custo. Você não precisa pagar isso aí em cash no pau, porque se você deixar para pagar lá, tem essa diferença. Algumas coisas é melhor que você deixe para pagar lá. E outro ponto importante é fazer a busca e tentar conversar com o máximo de pessoas que já estão lá, e aí talvez os canais das pessoas que já estão vivendo lá consigam te dar esta orientação. Claro, se a pessoa está vivendo a vida dela, talvez ela também não saiba, mas eu estava lá, estava no meio de vários estudantes. Então quando eu ia na Auckland University, eu conversava com um estudante de diferentes cursos e eu percebi que existiam pelo menos uns 5 cursos de idiomas que eu não sabia da existência. Talvez esses cursos fossem mais baratos. Então o importante, eu acho que é a dica que fica para vocês é: escolham bem tudo que você tem de informação, monte isso numa planilha e verifica o que é mais fácil, pagar à vista, pagar aqui, pagar lá. Essa informação foi a que eu cheguei e no final das contas eu entendo que eu fiz um dos melhores negócios, porque muita gente pagou esse valor lá, teve que pagar o valor à vista. Então se eu dividir em 10, meu dinheiro ficou rendendo ao longo de 10 meses sem eu ter que desembolsar
todo o montante do curso e mais da estadia. Então isso foi um ponto bastante importante que aconteceu lá. E aí é isso que eu tenho no vídeo de hoje. Eu acho que dá para fazer muito conteúdo, porque só na parte de novo, olhando aqui, só na parte de visto tem uma infinidade de vistos. Para você estudar, tem uma infinidade de opções para você estudar. Para você trabalhar, tem uma infinidade de opções para você trabalhar. E isso eu conversei com muita gente lá, muita gente daqui que foi para lá, muita gente de outros países que foram para lá, fiz amizade, mantenho o contato com eles até hoje. E sei de todos esses trâmites para que você consiga se manter lá, quer seja estudando e trabalhando, quer seja só trabalhando. Mas o mais importante é que, dependendo da sua profissão, principalmente aí eu estou falando não para aquela galerinha de 30 a menos, estou falando para aquela galerinha que tem de 30 a mais. Se você tem 30 a menos e já tem uma profissão boa, com bastante tempo de experiência, parabéns, aspira. Mas o importante é que, para determinadas funções, o governo da Nova Zelândia, ele te dá preferência, inclusive, para que você tire o visto de residência direto. E aí eu vou fazer, de preferência eu vou tentar fazer uma live, porque daí você consegue tirar algumas dúvidas, mas eu vou fazer. Então assim, se você tiver qualquer dúvida com relação a isso, deixa aí, pode deixar escrito aí no comentário, que com certeza eu vou te responder, ok? E se você ainda não curtiu, marca aí, coloca aí o joinha, entendeu? Para dar aquela fortalecida. E siga o canal, se inscreva no canal e marque aí o sininho para você não perder nenhum novo conteúdo. Eu espero que você tenha gostado e conto com você no próximo vídeo.